Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos, 11h37. Hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Polícia indicia 6 pessoas por homicídio e confirma que a morte de Beto Freitas no Carrefour foi causada por asfixia. Entenda por que delegados afirmam que se trata de um caso de preconceito. Polícia põe na cadeia quadrilha que roubava e clonava carros sob encomenda. Tem um cliente meu que tem indo buscar carro lá em Goiânia, outro lá no Rio já. Daí ele pede sempre o que eu tenho, que se agradar ele vem buscar, mas é que nem ele falou, tem que estar pronto. Especialistas alertam que estamos vivendo um pico inédito de novos casos de Covid-19. As festas de final de ano não poderão ser como antigamente. Infelizmente, em alguns momentos, parece que nós estamos querendo estragar o Natal das pessoas. Não é isso. Nós estamos querendo que a sociedade consiga sobreviver. E no esporte, sai de campo a Libertadores, entra o Brasileiro. O desafio do Inter é voltar ao topo. No Grêmio, a pergunta é, quando volta o destaque do time? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, novidades no caso João Alberto Beto, que morreu no dia 19 de novembro dentro do hipermercado Carrefour, na zona norte da capital. Vamos direto com ele, Lucas Abate, e as informações importantes sobre a investigação, não é mesmo, Lucas? Bom dia. Bom dia, André. E além dos 3 envolvidos que já estão presos, a polícia responsabiliza agora mais 3 pessoas. Outros 3 seguranças que também vão responder por homicídio triplamente qualificado, no caso João Alberto. E daqui a pouco também, André, a gente vai explicar como se enquadra o racismo no meio de tudo isso. Agora de manhã, só explicando, contextualizando, 11 horas e 39 minutos, Lucas Abate está detalhando aqui, e a gente vai detalhar, na verdade, a partir de agora, durante todo o SBT Rio Grande, o resultado da investigação, a investigação feita pela Polícia Civil deste crime que aconteceu no dia 19. E hoje de manhã, portanto, a Polícia Civil apresentou o resultado das investigações, inclusive dos laudos também, né, Lucas? Também, André, e confirmando a morte por asfixia do João Alberto. Aquele ato que aparece nas imagens logo após as agressões, em que os 2 seguranças acabam colocando o joelho sobre as costas e também sobre a nuca do João Alberto, segundo a polícia, foi aquilo que foi o fator determinante para a morte. Daqui a pouco outros detalhes e informações. Obrigado, Lucas. E atenção, olha só, ainda hoje, menores no crime são alvo de uma operação aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Você vai saber como a polícia identificou esta quadrilha que roubava carros com a ajuda de adolescentes. Logo depois do intervalo, a gente volta com muita informação para você. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 15 minutos para o meio-dia. Ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Nós entendemos que o momento é um momento de atenção e de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid, isenção de carência para a aquisição de novos planos Ser Previdente. Você, seguro, com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Ligue 51 4003 3135. Associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. E atenção, porque você vai ver ainda hoje, muita gente em Porto Alegre não tem banheiro dentro de casa. Pode uma coisa dessas, gente? Pessoas que vivem sem banheiro dentro de casa. Pois é, uma realidade que nos surpreende, nos assusta, mas ainda bem que tem pessoas que tentam mudar isso. Porque voluntários resolveram ajudar pelo menos uma parte destas famílias. E você vai ver a solução encontrada para ajudar crianças e adultos a ter o mínimo que uma pessoa pode ter, uma higiene adequada, principalmente neste momento de pandemia. Daqui a pouco a gente vai trazer esta história aí que surpreende, mas é um alento para todos nós, né? Afinal de contas, que bom que existem pessoas do bem e que ajudam as comunidades. Neste caso, vamos mostrar aqui em Porto Alegre essas famílias que ganharam banheiros, gente. Banheiros. Daqui a pouco a gente mostra.
11h47. Atenção, tem novidades no caso do João Alberto. O inquérito concluiu que ele foi morto por asfixia no dia 19 de novembro dentro do hipermercado Carrefour, na zona norte aqui de Porto Alegre. E a polícia também indiciou 6 pessoas pelo homicídio. Quem vai nos trazer os detalhes é ele, Lucas Abate. Hoje de manhã a polícia apresentou o resultado dessa investigação, não é verdade, Lucas? Isso, André, uma longa investigação e também uma longa entrevista coletiva detalhando todo o inquérito policial, um extenso inquérito policial que investigou a morte do João Alberto no dia 19 de novembro aqui no Carrefour da Plínio Brasil Milano. O que se tem de novidade, além da confirmação da morte por asfixia, que já era um indício, e agora um laudo pericial confirmando que ele foi morto por asfixia, naquele momento em que os seguranças colocam o joelho sobre as costas dele, há a confirmação de também outras 3 pessoas que participaram e respondem agora para o homicídio. Então, só para situar todo mundo, André, vamos detalhar qual foi a participação de cada uma dessas pessoas. Inclusive, a gente tem uma arte na tela para mostrar todos os envolvidos. Vamos começar por aqueles que a gente já detalhou, já mostrou nos últimos dias, que é o ex-policial militar temporário, foi expulso da corporação após o caso, o Giovanni Gaspar da Silva, e o Magno Braz Borges, os 2 seguranças, e também a fiscal Adriana Alves Dutra. Esses 3, André, já estão presos, os 2 seguranças preventivamente, a Adriana temporariamente, por envolvimento no crime, e respondem agora formalmente, a partir de agora, por homicídio triplamente qualificado. E junto com eles, por uma participação direta, entrou agora no processo o Paulo Francisco da Silva. É o segurança da Vector e é aquele, André, tu vai se lembrar bem, que aparece em uma das imagens dizendo para o João Alberto não faz cena, certo, no momento que o João Alberto já está praticamente desacordado no chão do estacionamento. E outras 2 pessoas, André, que respondem agora também pelo crime, outros 2 funcionários, na verdade seguranças, o Rafael Rezende, funcionário do Carrefour, segundo a polícia é o que aparece dando chutes no João Alberto, e também o Cleiton Silva Santos, que é o que aparece aquele correndo de camisa branca e gravata preta, e também, segundo a polícia, agrediu o João Alberto com socos. Bom, então nós temos aí os 6, o Giovanni Gaspar da Silva, que era o segurança, o policial militar temporário, né, que estava fazendo um bico naquele dia, pelas informações. Isso aí, na verdade, depois parece que foi confirmado, né, Lucas? Que não era só um bico, na verdade, não é mesmo? O posicionamento da própria Vector dizia que ele tinha um contrato CLT, com carteira de trabalho, com o policial militar Giovanni, que inclusive era naquele regime intermitente, né, que ele atua conforme era chamado. Mas a informação que se tem do próprio Giovanni e também do inquérito policial é que, de fato, era o primeiro dia de trabalho, inclusive ele estava no final do turno. Então, ele tinha um contrato com a Vector, não poderia estar fazendo bico por ser policial militar, mas era o primeiro dia e já estava acabando o turno. Nessa imagem que a gente está colocando no ar agora, é aquele onde estavam os 3, ali aparecem bem os 3, né? O Giovanni, o Magno e também a Adriana. Ali os 3 que já estavam, inclusive, presos. Então foram acrescentaram mais 3, acrescidos mais 3, que são os que se aproximaram, são 3 seguranças que atuaram de maneira direta e também indiretamente, né, Lucas? Isso, André. Tem a imagem, logo depois que começam as agressões, 2 seguranças aparecem correndo. Um deles, de paletó, é um dos envolvidos, é o Rafael Rezende, que é o que está de paletó, e junto com ele, ao lado mais à esquerda, está o Cleiton Silva Santos, é o que aparece de camisa branca. Esses 2 que aparecem correndo não aparecem explicitamente nas imagens, aparece só aproximação, mas, segundo apurou a polícia, em determinado momento, eles desferiram socos e chutes contra o João Alberto. E aí tem uma outra pessoa, que é o Paulo Francisco da Silva, também segurança da Vector. Ele não aparece nesse momento junto com os outros, é aquele que aparece na outra câmera, numa filmagem que foi feita por testemunhas ali na região, que é o que diz não faz cena. E, segundo a polícia, ele não chegou a agredir o João Alberto,
mas ele tem uma participação determinante porque ele impediu que a Milena, a esposa do João Alberto, prestasse algum tipo de socorro para ele. Então, por isso que ele também está sendo indiciado com uma participação igual aos outros 3 envolvidos que já estão presos. Ô André. Oi, Glauco. Não, o relatório ele traz uma riqueza de detalhes, né? Como, por exemplo, a demora na chegada do SAMU, ou a demora na comunicação, enfim, todo o tempo que o João Alberto ficou desacordado, tudo isso passou por uma séria investigação. Mais de 30 pessoas foram ouvidas, testemunhas que estavam ali no local, né? E imagens, logicamente, algumas que nós, inclusive, acredito, nem temos acesso. Mas é um trabalho bastante profundo, né? Que agora chegou a esses 6 nomes, essas 6 pessoas aí. E além das imagens, né, Glauco e Lucas, tem também o depoimento. Todos os depoimentos foram diversos, dezenas de depoimentos de pessoas que, inclusive, estavam ali acompanhando, né, toda essa cena que aconteceu num tempo, né, Lucas? Foi muito rápido que tudo aconteceu. Só o relatório do inquérito, André, para você ter uma ideia, que é um resumo de tudo que foi dito, de tudo que foi colhido, tem 70 páginas. O inquérito, nem imagino, mas tem um volume muito maior de páginas, porque tem imagens, a íntegra dos depoimentos, mas só esse relatório tem alguns detalhes. André, essas 6 pessoas respondem por homicídio triplamente qualificado, ou seja, em caso de condenação, vão ter uma pena ainda maior lá no futuro. Essas qualificadoras são a asfixia, né, o método meio cruel, o recurso que dificultou a defesa da vítima e também o motivo torpe, que é uma situação que é até um pouco complicado de a gente explicar, e por isso a gente vai rodar agora um trecho do que disse a delegada Vanessa Pitres, explicando por que essa decisão do motivo torpe. Nos levou a crer que a conduta foi uma conduta desumana, cruel e degradante, praticada em ato discriminatório, especialmente pela condição socioeconômica desprivilegiada da vítima, da onde não podemos descartar, né, fechar os olhos para a questão da cor da sua pele, uma vez, né, e aí trazendo esse conceito de racismo estrutural, uma vez que no Brasil, né, a grande maioria das pessoas negras tem condição socioeconômica baixa, né? Então, nós fizemos um cotejamento desses fatores, não descartamos, né, como fator motivacional a cor da pele da vítima, mas associada à sua condição socioeconômica desprivilegiada. Bom, daqui a pouco o Lucas volta para a gente explicar em mais detalhes como que o racismo, né, entrou no inquérito, e a gente vai explicar como que ele está, portanto, na investigação. Em seguida, volta o colega Lucas Abate. Agora, faltando 5 minutos para o meio-dia, 33 graus a temperatura, gente, nesse momento, aqui em Porto Alegre. E atenção, porque a Polícia Civil prendeu integrantes de uma quadrilha que roubava carros de luxo aqui na região metropolitana e fazia o quê? Vendia no estado vizinho, em Santa Catarina. O Guilherme Roquette, meu colega Guilherme Roquette, está ao vivo lá no DEIC e nos traz agora os detalhes, não é mesmo, Guilherme? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Exatamente. Esse grupo, ele já tinha, inclusive, deixado de roubar carro. Há um tempo atrás eles roubavam, mas agora eles estavam só no gerenciamento e eles mandavam outras pessoas para fazer o serviço sujo. Por isso que eu vou conversar com o delegado Marcos Viafore, que comandou esta operação, junto também com o delegado Lidic, aqui do DEIC, da Delegacia de Roubo de Veículos. Delegado, qual era a atuação dessa quadrilha? Vamos começar, por exemplo, qual era o tipo de carro que eles preferiam roubar ou furtar? Bom dia. Na verdade, assim, eram carros de luxo, né? Então, carros tipo Compass, né? BMW. Então, assim, eram carros realmente de destaque, né? Que teriam um bom valor na negociação depois de, digamos, clonados, né? Teriam um bom valor para poder ser vendido. Sim. Foram 50 mandados de busca e apreensão. Aliás, foram 50 ordens judiciais. Entre esses mandados aí tem busca e apreensão, tem prisão, sequestro de veículos e também tem valores em contas bancárias, né, delegado? Justamente porque era a movimentação financeira dessa quadrilha. Sim, até importante salientar que, na verdade, foi um trabalho feito pela Delegacia de Roubo de Veículos e também pela Delegacia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro. Nós unimos forças, né? A Delegacia de Roubo de Veículos ficou com a parte da investigação do roubo, da clonagem,
e a delegacia de combate aos crimes de lavagem justamente entrou na questão patrimonial da organização criminosa. Então, nessa seara, foram pedidos bloqueios das contas e de empresas de todos os envolvidos, os sequestros dos veículos, né, que foram obtidos, e ainda a quebra de sigilo bancário e fiscal para poder ver o fluxo do capital dentro dessa organização. Sim. A gente tem uns áudios, inclusive, de escutas telefônicas ou de trocas de mensagens entre essas quadrilhas. A gente vai ver exatamente aquilo que eu falava lá no início, né, delegado? Que esse grupo, ele já estava deixando de atuar no serviço sujo, que era ir lá e roubar o carro, e já estava ficando só na administração. Vamos ouvir o que eles dizem. Não, eu não roubo mais, não boto a cara. Vou deixar ele e o outro ali. Só vou agarrar elas, entendeu? Só que eu vou ser bem sincero, vim em 2014, 2015 pra cima ali, eu agarro e te passo. O que vinha ali com ano menor, eu repasso pros caras da cadeia, daí, entendeu? Repasso pros caras da cadeia. Então eles eram a cúpula da quadrilha, né? Já era a cúpula desse grupo criminoso. Sim, sim. Esse pessoal, o que acontece? O criminoso, depois que ele consegue chegar com uma certa estatura na organização criminosa, ele procura já não colocar a mão no serviço sujo. Ele acaba recrutando outras pessoas que vão cometer esses crimes, como roubo, vão se arriscar, e ela fica no gerenciamento, porque aí tem uma parte que é uma coisa que é bem característica da organização criminosa. Uns fazem os roubos, outros lidam com o dinheiro, outros fazem a clonagem e terceiros ainda realizam as vendas. Então é uma questão bem compartimentada, bem dividida. Cada membro da organização tem uma função. Sim. E ainda, no caso concreto, nós conseguimos prender aquele que consideramos o chefe dessa célula criminosa. Guilherme. André e Glauco, o delegado está ouvindo vocês, pode perguntar. Agora 11 horas e 58 minutos, nós estamos falando de mais uma operação aí da polícia contra o roubo de carros e é incrível. É incrível como a gente tem percebido nos números, delegado, a diminuição desses crimes e tem a ver diretamente com a ação da polícia. Agora, ouvindo o senhor relatar, impressiona como é um crime organizado e, como o senhor disse, segmentado, porque tem todo um processo, tem todo um pessoal específico que cuida de determinado setor, digamos assim, dessa indústria de roubo de carros, né? Sim, na verdade é bem característico. Na organização criminosa, inclusive na própria lei da organização criminosa, já tem a questão da divisão de tarefas, né? É uma das características. Ela tem uma hierarquia, existe um chefe, e dentro desse chefe ele coordena justamente esses vários membros que têm a sua função característica, né? Isso que nós chamamos de divisão de tarefas em termos legais. André, é interessante a gente lembrar que essa investigação ela começou há cerca de 9 meses, depois que um grupo foi preso aqui em Cachoeirinha com 6 carros roubados e já clonados, prontos para serem entregues. Só que nesse período eles já achavam que estava ficando difícil roubar carro aqui em Porto Alegre. Vamos ouvir mais um dos áudios. Nós vamos perder todos os clientes. Tem um cliente meu que tá indo buscar carro lá em Goiânia, outro lá no Rio já. Daí ele pede sempre o que eu tenho, que se agradar ele vem buscar, mas isso é que nem ele falou, tem que estar pronto. Mas daí nós faz 2 meses que não estamos mais vendendo carro, temos parado. Tem que aproveitar a fase dos clientes agora, senão depois já era. Não, a que ponto que chega? Ele reclamando que não tem serviço. Não é da pandemia, é da pandemia, né? É uma coisa impressionante isso, impressionante. Agora, o delegado podia explicar pra gente por que essa reclamação dele, hein, delegado? Bom, na verdade, né, como vocês têm acompanhado, muito bem disseram, os índices de roubo de veículo no estado do Rio Grande do Sul têm caído de maneira consistente e já há bastante tempo. Então tem se tornado cada vez mais difícil para os criminosos efetuarem esse tipo de crime no estado do Rio Grande do Sul. Então eles buscam, né, locais onde eles conseguem agir de maneira mais fácil, né? Porque o crime funciona muito dessa forma. Sim. No momento em que há uma barreira, eles procuram aquilo que é mais fácil. Então, no estado do Rio Grande do Sul, graças ao trabalho das forças de segurança, Polícia Civil, Brigada Militar, eles têm tido pouca oportunidade para poder efetuar esse crime. Então, acabam esperando outros estados, né? Delegado eletrônico tem ajudado também. Com certeza. Mas, na verdade, assim, o crime ele é multifatorial, né? Tanto na sua ocorrência quanto na sua diminuição. Sim. Na verdade, existe só um fator. Então tem o trabalho das polícias, mas também tem a questão de cercamento eletrônico, que com certeza realmente ajuda muito. Pode fazer pergunta? Não, eu queria saber só se ele tem mais detalhes em respeito à receptação, né? Eles corriam o risco desses carros ficarem por aqui mesmo ainda, depois de clonados, ou esses carros saíam do estado, saíam do país de repente, não sei?
Na verdade, assim, o que se apurou na investigação, e até é bom salientar, fazendo parênteses, que, pelo menos na parte patrimonial, essa investigação ainda vai prosseguir, né? Isso foi apenas uma etapa do processo de investigação. Delegado? Mas, na verdade, pelo que nós entendemos, aí iria haver a venda, né? Tanto no Rio Grande do Sul, quanto também já havia tratativas para eles poderem remeter esses veículos para um vendedor lá de Santa Catarina. Exatamente. Pergunta, André. Não, duas coisas. Sobre cliente, ele fala no cliente, ele não tem mais cliente. Primeiro, quem é esse cliente? Né? É um que vai repassar ou é alguma pessoa que compra o carro para si, para utilizar? Essa é a primeira dúvida. E depois eu quero que o senhor explique para a gente, porque assim, quando existe, me parece que uma cadeia, existe um ciclo. Tem quem rouba, né? É setorizado. E se um dessa cadeia ele não está presente, ou seja, por qual razão, já dificulta todo esse processo, né? Quer dizer, a cadeia ela precisa de quem rouba, aquele que faz o serviço sujo, aquele que planeja, aquele que esconde o carro, aquele que vai clonar, aquele que vai revender. Quer dizer, é um processo todo. Então, dessas duas questões, que ele fala de cliente e sobre quando tem uma falha nessa operação, já prejudica, não é? Esse trabalho, entre aspas, aí. Sim, bom, primeiramente, questão do cliente, né? Muitas vezes o que acontece, como a repressão está muito forte, aquele cliente seria uma espécie de receptador, ele acaba migrando para outros tipos de criminalidade. Né? Então o que acaba acontecendo? Acaba diminuindo o mercado, né? O mercado criminal, entre aspas. Então muitas vezes acaba ficando muito oneroso, muito preocupante para ele, porque ele tem já a visão da polícia em cima dele, então ele acaba mudando de ramo, e aí acaba dificultando a questão do crime. E ainda, né, em relação a quebrar um elo da cadeia criminosa. O crime, os criminosos, eles sentem em determinado momento, né, só que eles se reagrupam de maneira muito fácil, né, porque afinal de contas, no momento que eles veem alguma dificuldade, eles vão procurar um lugar onde tem mais facilidade. Então eles vão procurar outra pessoa que faça aquele mesmo trabalho, né? Ou vão mudar a maneira de funcionamento do trabalho, mas a ideia é sempre prosseguir com a atividade criminosa, e por isso que nós estamos atuando. E a gente tem mais um áudio, mais uma conversa em que os integrantes dessa quadrilha negociam aí uma Toyota Hilux SRX que, se for comprada zero hoje, está cerca de R$200 mil. Eles estão negociando aí por 10% desse valor. Vamos ouvir essa negociação. Uma vez que entrou uma Hilux SRX, eu disse, quanto tu me faz? Diz ele, 21, 22 no máximo, certo vendo. Os outros eram 25, 27, 30, 32. Digo, meu Deus, mas é uma Hilux não, e roubar não é quitada. Meu Deus. O preço estava muito barato, então, delegado, eles aumentaram o preço? Acabaram aumentando, né? Então, isso aí acontece, né? Até muitas vezes, né? Não me parece ser o caso aqui, mas até em relação a objetos receptados, geralmente, eles têm usado justamente a ideia de aumentar muitas vezes o preço para que não fique muito desproporcional, né? Então, justamente, a ideia é essa, né? Então, claro que o carro roubado vai ter que baixar muito o preço para poder vender. Mas muitas vezes não. Muitas vezes a clonagem era tão bem feita como nesses casos. Que coisa. Né? Que eles acabam até mesmo aumentando o preço dependendo da situação. Guilherme, para quem está chegando agora, 12:05, estamos falando de uma operação da polícia contra o roubo de carros. E olha, a gente celebra operações como essa quando a gente vê um resultado tão positivo, porque esse é um dos crimes que, principalmente, né, um crime aqui de roubo de carros no Rio Grande do Sul, ele leva muitos outros crimes junto com ele. Tem aí uma imagem que a gente vai mostrar de um print, de uma conversa dos criminosos. Dá uma olhadinha aí, a gente vai olhar ali o que diz esta mensagem. Cara, ele já reservou 3 vezes a passagem, era para pegar ontem, marcou para quinta, vai chegar às 10h15. Como não vai dar tempo de trazer, assim nós vamos perder todos os clientes. Quer dizer, o desespero. O que é que acontece, delegado, no mercado que está provocando esse desespero aí entre os criminosos? Porque muita gente está chegando agora com a gente, 12:06, só para entender esse modo da operação dos criminosos, porque a preocupação deles é a satisfação do cliente, né, delegado? Eles têm aprimoramento até em marketing, né, delegado? Não, com certeza. É uma coisa absurda. Mas é como... Não, com certeza. Mas o que acontece? Justamente a atuação da polícia, né, das polícias, na questão do roubo de veículos, ela tem sido muito consistente. Então,
isso acaba acontecendo. Os criminosos acabam sentindo essa dificuldade e a clientela, entre aspas, desses criminosos, muitas vezes acabam também se frustrando, né? Então, os receptadores acabam ficando temerosos também. E aí a clientela acaba escasseando, né? Não para, mas escasseia, né? Tá certo. Mais alguma pergunta aí no estúdio, André e Glauco? Não, eu acho que a gente pode finalizar, Glauco, com alguma questão? Os parabéns apenas, porque é uma bela operação, né, André? É isso aí, importante. E como disse o delegado, vai continuar a investigação, né? Porque isso é apenas uma ponta, não é verdade? Sim, sim. Na verdade, agora, o que acontece? Nós pedimos as quebras de sigilo bancário e fiscal. Nós queremos entender qual o fluxo financeiro dessa organização, né? Então, assim, a parte patrimonial, essas investigações vão continuar, né? Quiçá se descobrindo outros membros dessa organização criminosa. Bom, esses presos de hoje, eles devem ser indiciados por organização criminosa, roubo, furto de veículo, adulteração de sinal identificador e lavagem de dinheiro. Quantos presos, delegado? 17 presos. 17 presos. Na tela a gente está com o telefone aí também para denúncias, né? Importante aí o telefone que esteja à disposição. Lembrando que essa investigação durou 9 meses e segue aí, portanto, a polícia de olho nesse crime, né? A indústria do crime de roubo de carros. Obrigado, delegado, pela entrevista. Obrigado, Guilherme Roquete. Daqui a pouco voltamos a conversar. Agora, 12h e 8 minutos. E atenção, teve uma outra operação policial que terminou como? Terminou com um esquema de roubo de veículos, também roubo de veículos, só que aqui em Canoas, na região metropolitana. Era um outro grupo, né? Uma outra empresa, uma outra associação criminosa. Só que, neste caso, os principais alvos são adolescentes. Glauco, explica pra gente por que o uso de adolescentes que agiam, né, amando de terceiros, não é mesmo, Glauco? Pois é, André, muito provavelmente é aquela história, ó, bota alguém como para-choque, digamos assim, alguém para fazer um serviço sujo, exatamente. E a grande maioria era justamente jovens, né? E agiam conforme o manual dos bandidos, chegavam coagindo já o proprietário do carro, o motorista, ameaçando, armados, sempre armados. Aí nessa imagem, por exemplo, tinha uma criança dentro da caminhonete, eles tiram toda a família de dentro e já saem com o carro roubado. Isso tudo acontecia em Canoas, por isso uma operação hoje pela manhã, uma grande operação, inclusive com apoio aéreo, para localizar os responsáveis por esses roubos aí. Uma operação focalizada principalmente no bairro Guajuviras e também no bairro Estância Velha. Até o momento, 7 pessoas foram autuadas. Eles conversavam também em redes sociais, nós temos imagens dessas conversas, e o que chamou a atenção também é que, em determinado momento, um deles chegou até a brincar com o fato de que eles foram flagrados por uma câmera roubando um carro, apareceram na TV meio que zombando com a situação, como quem diz assim, não, isso não vai acontecer nada, ou quem sabe se acontecer a gente se encontra depois, não vai acontecer nada mais sério, viu? Como você viu a imagem do revólver aí, claro que eles estavam sempre armados para justamente impor medo. Só que a polícia agiu e continua agindo porque a operação continua, André. Sabe, Glauco, que eu estava escutando hoje sobre essa operação e tem algo que me chamou a atenção, o uso de adolescentes. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu aqui pessoas que foram assaltadas e chamando a atenção, era um menino, era um jovem, né? Então, assim, agora a gente compreende também, né, como que é o modus operandi dessas quadrilhas que colocam o adolescente ali na frente. E essa quadrilha também, eles tinham aqueles horários específicos, o da manhã de manhã cedo, por exemplo, ou final de tarde, o pessoal entrando em casa, tanto é que na imagem ali é quase 18 horas que acontece ali o assalto, porque é aquele momento que as pessoas consideram ou consideravam que fosse mais seguro, mas é a hora que o cara está saindo de casa, ainda de manhã, meio atrapalhado. Outra coisa que o delegado chamou a atenção, o uso do telefone celular. Sim. As pessoas, às vezes, a vítima diz, olha, eu não sei de onde que surgiu o assaltante. E às vezes está ali, está com o celular, está no WhatsApp. Né? Quantas e quantas vezes a gente vê as pessoas descendo do carro com o telefone na mão, agora, olhando André, mensagem. Né? Eu vou te pedir ajuda aqui, tá? Porque a polícia, ela divulgou algumas imagens das conversas desses anjinhos. E eu quero ver se você me ajuda aqui, ó. Eu tava tentando traduzir aqui, viu? Eu tenho um ferro pra botar na perda. Rapidinho, TSB, bem na cautela. Aí eu entendo que é bem na calma, bem na manha, né? Aí tem um outro determinado momento, mais sereno, mas de moto também dá. Ou seja, eles roubavam também moto, né?
já peguei um de moto, CPX, que eu nem imagino que seja CPX. O fato é que eles têm uma linguagem toda própria, toda... Aqui, ó. Agora virou a página, a gente volta ali, ó. De carro é mais sereno, acho que é de carro, ali tá caro, mas faltou um R. De carro é mais... Tá economizando por causa do mais combustível. sereno. Mas de moto dá UR também, não sei se aí é falha na escrita ali ou é um código, sei lá. Já peguei um de moto com o... Aí eu não sei se aí tem 2 áudios ali. Ah, sim, nós apagamos o nome, exatamente. Aí tem o T... Olha, tô não muito, talvez TN. Olha só, olha só quem entende do assunto. CPX é cupincha. Morou? Cupincha é o significado, então, daquele CPX ali. Muito obrigado, a Lili. A Lili sabe tudo aqui. Mas olha só, se a gente olhar esse TNM, eu acho que o N, ele se atrapalhou porque o N é perto do J. Talvez seja um TJM, que é tamo junto. O N tá perto do J, não tá? É que tem que correr pra roubar, então não dá pra esperar muito pra digitar certinho, né? Nem eu também sei dirigir moto, só mais boleia de moto, carona de moto. Boleia em Portugal é carona, tu não pega uma carona, é uma boleia. Isso aí dá a entender que ele vai na carona, ele não é muito de pilotar, né? Só mais boleia de moto. E essa outra aqui, ó, que é aquilo que a gente mencionava, fiquei foragido, um câmera pegou nós roubando o carro, apareceu, né, na TV, até na TV. Mas além te encontro, se eu cair, dá a entender que se eu for pego, né, se eu for preso, enfim. É a linguagem, é o modo de operação que eles tinham, ou tem ainda, sabe-se lá quantos ainda vão, né, seguir nessa quadrilha aí, ô André. Tomara que ninguém, né? E dá-lhe risada, né? E tem que se ligar, né? E quem está ligado é a polícia, tanto é que fez essa operação, né? 2 importantes operações hoje no que se refere a roubos de carro. Até porque, né, Glauco, aqui no Rio Grande do Sul, região metropolitana, Vale dos Sinos, esta região há quanto tempo que vem sofrendo com esse tipo de criminalidade? Agora os números têm mostrado que já está diminuindo e bastante. E a polícia, só para complementar, pegou também arma de fogo, celulares. Por quê? Porque isso aí traz a cabo um monte de irregularidades, né? Produtos roubados, muitas vezes droga também envolvida, né? Vamos ver o que resta aí ainda desta operação. E são crimes, né, Glauco? Tipo assalto, mão armada, são crimes que eles levam a outros, levam a violência. Quantas e quantas vítimas de roubo de carro? Não é só o roubo. A vítima, a pessoa que leva tiro, a pessoa fica ferida, a gente que morre. Falcatrua Enterprises tem um braço que é roubo de carro, tem outro braço que é drogas, tem outro braço que é assalto a pedestre. É assim, eles são estratificados. São, diversos crimes interligados. Muito bem. Agora, 12:15, atenção, nós voltamos a falar sobre a conclusão da investigação, o inquérito do caso João Alberto, que morreu dentro do estacionamento do hipermercado Carrefour. Foi na noite do dia 19 de novembro. Hoje de manhã, como já dissemos, não é, Lucas? Vamos rapidamente só repetir isso. Hoje de manhã a polícia apresentou, portanto, o resultado desta investigação, Lucas. Apresentou, André, a conclusão do inquérito 23 dias após a morte do João Alberto, indiciando 6 pessoas por homicídio triplamente qualificado. Só para retomar, inicialmente se tinha a participação de 3 pessoas, os 2 seguranças e também a fiscal, um dos seguranças policial militar temporário que já foi expulso da corporação, e agora a polícia inclui outras 3 pessoas no crime. São pessoas que participaram de forma direta ou indiretamente no crime, mas da mesma forma vão responder por homicídio triplamente qualificado. Inclusive, essas 3 pessoas estão em liberdade nesse momento, mas a polícia já pediu à justiça o decreto, né, da prisão preventiva dessas 3 pessoas e agora aguarda uma decisão judicial, André. Muito bem, então aí uma das questões, eu acho que é importante a gente falar, Lucas, tem alguns detalhes aí que são impressionantes e cada vez que a gente olha essa imagem, a gente fica chocado, né, com a violência, e isso a polícia levou em consideração na investigação, porque a imagem mostra isso, o período, o tempo que ele ficou imobilizado.
Por diversos momentos ele ficou imobilizado, ficou sem chance da própria defesa. Inclusive, a mulher dele que aparece ali, a Milena, aparece com uma roupa preta e branca. Ela tentava se aproximar e eles impediam. E isso tudo foi levado em consideração, mesmo aquelas pessoas, esses outros 3, que não tivessem diretamente agido naquele momento, eles abriram mão de salvar uma vida, que é o que aconteceu, por exemplo, com a Adriana, né? Ô André, a fiscal. Ô André, Lucas, e me chamou a atenção também, que em determinado momento o relatório diz que populares tentaram ajudar. Quer dizer, quem deveria ter ajudado, aliás, quem não deveria nem ter cometido aquele ato, que foram os integrantes ali do supermercado, eles no começo agrediram e depois impediram que as pessoas chegassem perto e ajudassem. Os populares tentaram ajudar e aí quando o SAMU foi chamado, a SAMU, Serviço de Emergência, não havia mais o que fazer, ele já estava morto, né? Exatamente por isso que essas pessoas, essas outras 3 pessoas, estão respondendo agora também pelo homicídio. O André falou a questão do tempo. O que está no relatório, o João Alberto foi agredido por 1 minuto e 30 segundos. Segue se debatendo, enquanto é contido pelo Giovanni, pelo Magno, pelo Cleiton e pelo Rafael. As 4 pessoas indiciadas e que de forma direta agridem o João Alberto. Depois das agressões, já desacordado, inconsciente, ainda ficou imobilizado por cerca de 4 minutos. Aquele momento em que o Giovanni e também o Magno ficam com o joelho sobre as costas. Isso, segundo a perícia, o laudo pericial, foi o que causou a morte do João Alberto por asfixia. Essa imobilização feita de forma incorreta que impediu que ele respirasse e causou a morte por asfixia. E aí tem um outro detalhe que foi apresentado pela delegada Roberta Bertoldo, é que durante esse tempo a fiscal Adriana, ela chama a Brigada Militar, mas ela demorou um tempo ainda para acionar o SAMU. E segundo a polícia, ela só acionou o SAMU quando o João Alberto já estava inconsciente e, segundo apurado depois, naquele momento já estava morto. O atendimento, a ambulância demorou 14 minutos para chegar e esse é um outro questionamento que foi feito. Aqui, o Hospital Cristo Redentor, o Hospital Conceição, outras instituições ficam bem perto daqui. O Cristo, por exemplo, fica a 2 minutos na estimativa da polícia. Então a polícia questionou também por que essa decisão de chamar o SAMU, que ia demorar um tempo maior, e não colocar o João Alberto dentro de um carro e em 2 minutos conseguir levar para o Hospital Cristo Redentor. Então, esse foi um ponto que também foi atacado nesse inquérito, André e Glauco. E o Glauco chama a atenção também, foi importante isso, que o exame toxicológico, não é mesmo, Glauco e Lucas? Eu falo isso porque o Glauco aqui, a gente estava conversando há pouco sobre isso e chamou a atenção do Glauco também o resultado, porque também foi apresentado hoje o exame toxicológico feito no Beto, não é verdade? E isso até para rebater... Não, só Lucas, desculpa. Isso até surgiu com a defesa, né, de um dos acusados, da possibilidade dele consumir drogas e estar alterado justamente em função disso. Pode falar, Lucas, por favor. Foram 2 situações que foram levantadas pela defesa do policial militar temporário, do Giovanni. A primeira, que ele havia consumido uma droga que poderia ter provocado a morte naquele contexto. E também uma segunda situação que, horas antes, ele havia sido agredido por outra pessoa. Essas 2 situações foram rebatidas pela perícia. Uma primeira, negando qualquer tipo de uso de drogas, o exame toxicológico dele deu negativo. E também a segunda perícia, que confirmou que a causa da morte foi, de fato, a asfixia e que essa asfixia foi provocada pela pressão, né, colocada com o joelho. Então, essa hipótese que foi levantada pela própria defesa caiu por terra com os laudos que foram divulgados hoje também. O Guilherme Roquette se junta a gente para falar deste caso. É importante, né, a apresentação aí do relatório do inquérito, da investigação da morte do João Alberto. Tem as questões também sobre racismo, que a gente pode falar depois. O Guilherme... Pode participar aqui com a gente, Guilherme, que era uma investigação que estávamos todos, né, muito curiosos para saber o andamento, e se somam aos 3 presos mais 3 pessoas indiciadas, cuja polícia, né, solicita aí a prisão dessas outras 3 pessoas também. Então vejam o cenário, gente, é isso que eu quero chamar a atenção. O cenário que se cria, 6 pessoas em cima ali de uma vítima e o resultado, a morte dele.
com tanto tempo sendo asfixiado, imagina a perna, né, que estava no pescoço, quer dizer, uma situação lastimável. Guilherme. O que acontece, André, é que também a morte do João Alberto, ela gerou toda uma comoção e uma série de protestos. Eu acompanhei pelo menos 2 manifestações. A primeira lá na frente do Carrefour, em que estava pacífico, estava um protesto organizado, muitas falas, muita cobrança, principalmente em cima da questão do racismo estrutural que foi levado em consideração no processo, na investigação, mas que depois acabou, infelizmente, naquele quebra-quebra e naquele confronto com a Brigada Militar. A segunda manifestação já foi no Carrefour lá da Zona Leste de Porto Alegre, da Bento Gonçalves. Da mesma forma, um protesto muito bonito, organizado e que acabou terminando de novo em quebra-quebra. Mas o fato é o seguinte, inclusive nesse segundo teve aquela questão de ser um culto, né? Ele era um ato ecumênico ali e também uma missa que estava sendo rezada na igreja ali próximo ao Carrefour, na região da Zona Leste, na Igreja São Jorge. E foram muitas manifestações, uma situação muito, inclusive, comovente que eu consegui acompanhar durante esses dias, até que a gente chega agora a esse resultado da polícia. 12h, 22 minutos, para quem está chegando agora, nós estamos mostrando aí, hoje foi apresentada, a polícia apresentou o resultado da investigação, um inquérito a respeito da morte do João Alberto dentro do Carrefour no dia 19 de novembro. Uma das questões, dos 3 já estavam presos, o Giovanni, o Magno e a Adriana já estavam presos e agora a polícia pede também a prisão do Rafael Rezende, segurança, do Paulo também, que é segurança, e do Cleiton, que também era segurança. Os 3 estavam de maneira direta ou indiretamente no momento ali na cena daquela violência toda. Agora, o que eu quero trazer em questão, Lucas, para a gente explicar também a questão de racismo, né, que foi tratado pela polícia, foi apresentado hoje de manhã a respeito do que se refere à questão do racismo, por ele ser negro, né, e tudo que envolve o racismo estrutural aqui no Brasil. Lucas. André, o racismo e a injúria não foram encontrados elementos que especificassem diretamente esses crimes como motivação ou até mesmo crimes conexos ao homicídio. Mas a questão do racismo, e principalmente o racismo estrutural, foi tratada dentro do inquérito como uma qualificadora, dentro do motivo torpe. Para quem não é muito familiarizado, e até a gente que costuma acompanhar tem um pouco de dificuldade de entender, o motivo fútil seria se a causa da morte fosse, por exemplo, o soco que o João Alberto deu. Mas a polícia entendeu que foi uma situação diferente, que foi todo um contexto, que ele já vinha pela questão da cor, da vestimenta, também por outros atos ali que ele aparentava estar numa posição social abaixo. E por isso seria um motivo torpe a causa da morte. E até a gente tem agora um trecho da delegada Roberta Bertoldo, que ela explica um pouco melhor essa decisão do motivo torpe. E se fosse uma outra pessoa, isso teria acontecido? É a pergunta que todos se fazem. Nós sabemos que não teria acontecido. Nós não podemos aqui deixar de pensar que a sociedade toda se estrutura por meio de atos discriminatórios. Todos nós temos consciência de piadas que se fazem comumente. Todos nós sabemos que os atos discriminatórios sociais abrangem inúmeras circunstâncias, não somente a cor da pele. Talvez, se aquela pessoa estivesse ali trajada de terno ou de alguma outra roupa de marca ou grife, esta circunstância poderia ser diferente. Sem dúvida. André. Sabe como dá para traduzir isso aí? Facinho, facinho, Lucas. Eu não quero ser o dono da verdade. Mas sabe quando você está na rua e passa por alguém que você acha que está mal vestido, né, que é da cor negra, e aí você atravessa a rua, ou quando está no supermercado e está com a bolsa, no caso das mulheres, e olha alguém que está vestido de uma forma mais simples e sai de perto com medo. É isso aí. É isso de você chamar alguém, ô negão, e achar que não, eu estava falando só para falar. Mas não, veladamente ali tem sim uma questão de racismo, tá, André? Muito bem, daqui a pouco a gente volta, né? E Oi, pode concluir, Lucas, conclui. Não, e até por esse motivo que o Glauco disse que não se teve o indiciamento por racismo por injúria, porque isso não ficou explícito, mas estava como, de certa forma, no fundo, né? Como uma motivação
para todo esse caso, para toda a situação que resultou na morte do João Alberto. Muito bem, daqui a pouco voltamos a conversar. Obrigado, Lucas Abate. Meio-dia e 26 minutos, meio-dia e 26, 33 graus a temperatura. Pode vir para mim agora um pouquinho, porque eu quero chamar a atenção, né? A gente vem chamando a atenção para o aumento da temperatura e risco de temporal já no sábado, do sábado para domingo. Então, todo mundo tem que ficar bastante atento, o risco de temporais depois deste calor aqui no Rio Grande do Sul. Meio-dia, 26 minutos, olha só, daqui a pouquinho tem o esporte, tá bom? Daqui a pouquinho. Só que eu tenho uma surpresa para quem está em casa nos acompanhando, ligadinho aqui no SBT Rio Grande, sabia? O pessoal pode me ajudar aqui, por favor? Uma dica? Alguém pode me dar uma dica da surpresa? Não? Ah, mas é um presente? É um presente? A gente vai sortear? Não vai sortear? É um presente para mim? Ah, é um presente para mim? Não, não é um presente para mim. Eu vou ter que trabalhar, é isso? Poxa vida. Agora fiquei curioso. Eu vou preparar um presente? Muito bem. E que mais? Mais alguma dica? Mais alguma? É de comer? Muito bem, mas daqui a pouco a gente vai explicar melhor, porque agora eu estou bem confuso com essa história. O que estão me aprontando? Daqui a pouco eu vou descobrir, vocês vão descobrir comigo, fiquem ligados, tá bom? Agora, meio-dia e 27 minutos, olha só. Preste atenção neste recado que a gente tem dos nossos amigos da Solução Financeira, olha aí. Olá, pessoal! Chegou a hora boa, a hora da economia. E a Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e pode te ajudar. Está sofrendo com as parcelas altas do carro? Comprou um carro, mas está pagando por 2? A Solução Financeira garante um desconto de até 70% em contrato. Quer dizer que o serviço é garantido. Você só precisa pegar esse carnê que está te incomodando, com as parcelas em atraso, e manda uma foto para a gente. O número é o 51 98324 8904. 51 98324 8904. Análise de graça para os 30 primeiros, hein? Mas só para os 30 primeiros que mandarem mensagem. Você vai economizar até 70% e ficar com o carro na garagem. Se o banco está ameaçando por conta das parcelas em atraso, está achando que está pagando caro por 2 veículos e o banco ainda fica ameaçando que vão pegar o carro de volta, a Solução Financeira está aqui para te ajudar. Você vai ficar com o teu carro na garagem. Economiza até 70% com a Solução Financeira. A maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Muito bem, abraço a todo o pessoal aí da Solução Financeira. Gente, meio-dia e 29 minutos, nosso assunto agora sim é o Covid-19. A Justiça interditou no final da tarde de ontem o Presídio Regional de Caxias do Sul. Glauco Paza, por que a interdição, Glauco? Olha, André, 3 servidores testaram positivo para a doença. Aí a juíza Milene Rodrigues Dalbó levou em consideração também o fato de que vários presos estão com sintomas de gripe. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, 11 detentos já fizeram o teste PCR. A decisão implica na suspensão de visitas, contato com advogados, transferência e transporte para audiências até que saiam os resultados dos exames. A unidade básica de saúde que funciona dentro do presídio acompanha os casos. Só para lembrar, em agosto, a outra penitenciária de Caxias do Sul, que fica no Apanhador, teve um surto de Covid com 61 presos infectados. Glauco, o que a gente percebe, né, já que nós estamos, não se sabe, numa segunda onda, num repique, não importa. Importa que nós estamos com um número muito alto de pessoas contaminadas aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, no Brasil inteiro, mas nós vivemos esse momento mais grave até que lá no mês até então mais grave da pandemia ali por agosto. E tem casos que começam a reaparecer, né? Como, por exemplo, o surto dentro de presídios. Já tinha acontecido o próprio presídio central e alguns outros presídios aqui no estado. Surto dentro de casas, de asilos, de casas de idosos. Nós já tínhamos, né, casos lá no meio do momento mais grave, depois um momento em que tinha parado e agora outros casos, inclusive com morte de idosos lá em Caxias do Sul. Né? Isso gera reclamações, logicamente, porque os parentes querem ver, né, os detentos, mas não há alternativa, André. Até porque se um detento tiver complicações em virtude da doença, ele não vai ficar ali, ele vai ter que ser transferido para UTI. E o número de UTIs disponíveis, você sabe como está, né? A respeito disso, a gente quer a atenção de todos, porque o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul está vivendo um momento inédito de crescimento de novos casos da Covid-19. Um exemplo é o Vale dos Sinos.
O Vale dos Sinos que já enfrenta lotação nas UTIs. Você sabe o que isso significa, gente? Você sabe o que isso significa? Não tem mais espaço. A pessoa que necessita de UTI, lá no Vale dos Sinos, ela precisa ser encaminhada para outra cidade, enquanto ainda tiver espaço, Glau. Esse é o medo que todos temos do colapso. Nós vamos até o Vale dos Sinos agora conversar com a colega Aline Schneider, porque a Aline tem mais detalhes lá, direto do Vale dos Sinos, lá em Novo Hamburgo, a respeito deste momento, desta taxa de ocupação e que está aumentando a cada dia. Oi, Aline, é difícil a gente dar boa tarde, Aline, no momento que a gente está muito preocupado e precisa da colaboração de cada uma das pessoas, né, Aline? É verdade, André. Boa tarde a todos. Eu sei que tu, André, está se cuidando muito, né? Gente, esses dias convidei o André para tomar um cafezinho, ele me destacou que não toma nada fora de casa de tanto que está se cuidando, né, André? Um exemplo a ser seguido. Álcool gel. Mas, gente, olha só, a região 7 aqui, que é a região de Novo Hamburgo, que compreende 14 municípios do Vale dos Sinos, são 10 hospitais, neste momento 100% é a taxa de ocupação dos leitos de UTI, segundo a plataforma Covid do governo do estado. Aqui em Novo Hamburgo são 3 hospitais, dos 70 leitos disponíveis, 68 estão ocupados neste momento. Mas o que preocupa... Repete, Aline. Repete, por favor. São 70 disponíveis em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. Só em Novo Hamburgo, em 3 hospitais. 3 hospitais. 68 ocupados. Meu Deus. Agora, informação de agora. Só tem 2 vagas, então, em UTI, incluindo todos, não é um hospital. Isso é falando de Novo Hamburgo. São 3 hospitais de Novo Hamburgo. O Hospital Regina, o Hospital da Unimed e mais o Hospital Geral, né? O antigo Hospital Darcy Vargas, que é esse que a gente vê na imagem. Desses 3 hospitais, eles têm 70 vagas na UTI. Só que agora, 68 estão ocupadas, ou seja, 2 vagas apenas em UTI neste momento, lá em Novo Hamburgo. Ali. Mas o que preocupa, André, são as projeções apontadas pelo pessoal do mestrado de Virologia da Universidade Fevale. E até agora, todas essas previsões que os pesquisadores destacaram se confirmaram. Olha o que deve acontecer. Os modelos prevêem ocupação de até 144% em janeiro, gente. 144% é a previsão de taxa de ocupação de leitos de UTI aqui para o Vale dos Sinos no dia 1º de janeiro. Meu Deus. Isso se não tivermos medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus. Vamos ouvir o que disse o professor Fernando, que é presidente da virologia no Brasil. Eu diria que nós vemos hoje, nessa segunda onda, um nível de crescimento no estado, nos municípios, em alguns casos, não só no Rio Grande do Sul, mas na região sul como um todo, algumas regiões do sudeste, nós vemos um crescimento, um nível de expansão inédito. Nós não tivemos ainda não tínhamos vivenciado na primeira onda. Então, em breve, do ponto de vista nacional, a gente vai igualar a primeira onda e vai passar da primeira onda nas próximas semanas. Isso está bastante claro, a menos que haja uma mudança de direção muito forte. E no ponto de vista regional, nós já temos, em muitas regiões do estado, incluindo o Vale dos Sinos, um número de casos semanais, ocupação de UTIs, maior do que o que nós tivemos mesmo no inverno, quando a situação foi muito grave. Eu acho que ele é presidente, né, de Novo Hamburgo, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, né? Isso aí. Ele é do Vale do Sinos, professor na Fevale. E vejam, a projeção para o dia 1º é de lotação de 140%. Isso significa, Aline, é muito duro a gente parar e pensar no que isso significa, porque nós sabemos que quem vai para a UTI, em boa parte dos casos, não é só o fato da UTI, médicos à disposição, enfermeiros, mas os tais respiradores. E aí, eu não quero imaginar aquilo que aconteceu na Itália, de um médico ter que decidir qual paciente vai atender primeiro. Mas a gente já sabe que isso já está acontecendo, né, André? A gente já conhece pessoas próximas e hoje em dia eu acho que todo mundo já tem alguém perto que conhece alguma história assim.
Eu, recentemente, o irmão da senhora que eu vou ali no salão, eventualmente, numa necessidade, era um caso desses. Ele tinha 56 anos, já tinha um sobrepeso e os médicos tiveram que escolher. Disseram isso para ele. Né? E mesmo assim, André... gente percebe... Desculpa, Aline. Oi, Glau. Não, desculpa, é só para dizer o seguinte, ó, tem muita gente que pergunta, mas por que não abrem mais leitos de UTI? Gente, não adianta, porque precisa de pessoal capacitado, intensivista para trabalhar em leito de UTI. Não adianta só botar o leito. E tem a questão do respirador, que é o que o André fala, e outra, o internado muitas vezes fica 2 meses usando o mesmo leito. Então, se as pessoas não se atentarem a isso, André, não vai adiantar, não adianta abrir leito. Sobre essa questão da equipe, isso diz também o secretário de saúde aqui do município, Nasson Luciano. Inclusive, o número de leitos aqui só no hospital municipal aumentou em 150%. Mesmo assim, não tem sido suficiente. Vamos ouvir o que disse o secretário. Tanto do ponto de vista do espaço físico quanto dos recursos humanos, nós temos um desafio a superar. Não tem sido fácil preencher as escalas também dos profissionais para garantir o atendimento às pessoas que acessam aos leitos, né? Nós gostaríamos de fazer um apelo, como viemos fazendo em todo este período, né? Vocês, os veículos de comunicação em massa, têm também nos ajudado nesse sentido, né? De pedir que as pessoas sejam conscientes nesse momento, né? Porque falta até mesmo mão de obra, falta gente para trabalhar. É isso que também aponta o secretário. Não, e essas equipes, elas estão trabalhando desde o início da pandemia, se preparando, a rede hospitalar, e depois começou a pandemia a aumentar e as equipes estão esgotadas, estão cansadas, estão contaminadas, né? Então, a gente teve ali naquele período da eleição, que eu não vou nem entrar nessa discussão, né, que é o período de eleição, que, olha, quanto político se contaminou nesse período das eleições, mas vou pular essa parte. O que eu digo, ali a gente vivia, né, num momento assim de uma calmaria, né, de uma bonança. E a partir dali a gente veio com essa onda que está assustando, preocupando, e isso é real. Isso é real, a gente está com a ocupação ali já indo para o limite, gente. Então, assim, e tem o outro lado, né? O comércio, né? As empresas, a indústria, quer dizer, são pessoas que também a gente tem, é um setor que a gente tem que olhar e que precisa, né? Do trabalho, precisa trabalhar. Agora, todos têm que se conscientizar que cada um tem responsabilidade. É incrível a gente ainda ver pessoas se cumprimentando, sabe? No momento em que sabemos que o contato físico ainda não deve acontecer. Sabe o que preocupa também, André? Nós estamos hoje dia 11. Daqui a pouco as pessoas pensarem assim, não, vou sair para a rua comprar os presentes de Natal. Tá? Beleza, vou sair por aí comprar. É claro que tem que comprar, que pode comprar, mantendo todo o protocolo. Porque sair aí, a Deus dará, sabe o que vai acontecer, meu amigo? Você no Natal e no Ano Novo vai estar infectado. Pois é, mas de repente vai estar no hospital. Alguém quer isso? E é isso que é o mais incrível, Glauco e Aline. Se as pessoas soubessem, né, se cuidar, quer dizer, saber elas sabem, mas não querem, né? Se as pessoas se cuidassem, usando máscara, aquela coisa simples, tendo cuidado, as coisas poderiam estar normalmente acontecendo. O problema é que as pessoas não respeitam. É simples assim, Aline. Esse alerta faz também o professor Fernando. Será que as pessoas já se deram conta que o Natal esse ano precisa ser diferente? Vamos ouvir. Infelizmente, em alguns momentos, parece que nós estamos querendo estragar o Natal das pessoas. Não é isso. Nós estamos querendo que a sociedade consiga sobreviver, consiga se manter funcionando além do período do Natal, para que a gente possa lá, quem sabe, no alvorecer do Ano Novo, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, ter a vacina disponível.
O meu presente de Natal que eu pedi foi a vacina. Eu não sei se vai chegar. Tá? A bicicleta eu abri mão já. Olha, da vacina, Glauco, eu tenho ouvido bastante, né? Nós temos aí uma grande expectativa, e mesmo ontem com a chegada aqui do presidente Bolsonaro, que conversou com o governador, há uma autorização para que se adquira o quanto for possível, né? Dentro do possível, a secretária Arita Bergman fala aí no primeiro trimestre a possibilidade aqui, mas não é porque vem a vacina que vamos relaxar, até porque ela não vem em massa, ela vem para grupos específicos. Um outro detalhe que eu ouvi que eu quero trazer que a gente, eu acho que não chegou a comentar, os médicos já descobriram, né, os pesquisadores, 6, digamos assim, uma linguagem direta, comum, 6 variedades, 6 tipos diferentes de coronavírus. Então tem aquele que é o mais leve, né, tem aquele que é o mais grave. Então tem todas estas questões também que a gente está conhecendo em meio ao andamento da pandemia. E continua sendo muito desconhecido mesmo assim. Então, por isso a importância, olha, acho que a gente pode até repetir o que disse ali o doutor da Sociedade de Virologia, da importância do que ele disse. Vamos repetir ali, por favor, porque ele fala justamente disso, né? Dessa questão que ele não quer estragar o Natal de ninguém, mas é uma questão de saúde. Podemos aí? Vamos olhar agora mais uma vez. Infelizmente, em alguns momentos, parece que nós estamos querendo estragar o Natal das pessoas. Não é isso. Nós estamos querendo que a sociedade consiga sobreviver, consiga se manter funcionando além do período do Natal, para que a gente possa lá, quem sabe, no alvorecer do Ano Novo, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, ter a vacina disponível. Importante o que ele disse. E a Aline tem informações sobre a vacina. Só lembrando, sabe que eu acho que os municípios deveriam fazer novamente, porque fizeram lá no início, passar um carro de som nas ruas, dizendo para pessoas, o vírus está por aí, vamos se cuidar. Eu não vi mais isso acontecer e eu acho que é muito importante para alertar as pessoas. Bom, sobre a vacina, o que a gente tem, Aline, de notícia boa, por favor? Notícia boa, o Instituto Butantan, que tem parceria com o laboratório chinês para fabricar a Coronavac, começou hoje a produção em tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A expectativa é produzir 40 milhões de doses até janeiro. Alguns estados, entre eles o Rio Grande do Sul, já manifestaram o interesse em adquirir essas doses. Ontem, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e também a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul assinaram um protocolo de intenções com o Instituto Butantan para a compra da Coronavac. E ontem a Anvisa aprovou as regras para o pedido de uso emergencial de vacinas contra o coronavírus, ou seja, a partir de agora, laboratórios que desejarem aplicar a vacina para um grupo restrito podem pedir autorização para a agência. Com isso, as vacinas no Brasil podem entrar em uso emergencial, mesmo sem todo o processo de registro. Até o momento, nenhuma empresa pediu por enquanto. No Brasil, também estão em teste as vacinas da Pfizer, que começou a ser aplicada no Reino Unido, a AstraZeneca, que o governo afirma que já garantiu 260 milhões de doses a serem fabricadas na Fiocruz, assim como a do consórcio internacional COVAX, que o ministro da Saúde garantiu a aquisição de 42 milhões de doses. A presidente aqui da Anvars, André, a prefeita Tânia Terezinha, de Dois Irmãos, disse que essa compra por conta da vacina seria um plano C, né? Ela diz e defende que as doses devem ser aplicadas e organizadas pelo Ministério da Saúde. Isso, A Anvars é a Associação dos Municípios do Vale dos Sinos. Na verdade, os prefeitos estão se adiantando, caso alguma necessidade, precisem comprar em consórcio, porque muitos dos remédios que são comprados, a gente nem sabe disso, são comprados em consórcio, em parceria, para diminuir o custo, né? Então, a vacina é a mesma coisa. O grupo de prefeitos esteve ontem lá, o prefeito de São Leopoldo, o prefeito de Esteio e o próprio presidente da FAMURS, o Maneco, né? O prefeito Maneco, lá de Taquari, estão em São Paulo acompanhando, tendo uma série de reuniões justamente para um plano B, mas todos ainda acreditam que seja o Ministério da Saúde que vai organizar a vacinação pelo Brasil. É uma romaria, André. Ontem também 30 prefeitos de Santa Catarina e assim tem acontecido com prefeitos de todas as partes do país. Por quê?
Todo mundo quer chegar antes, quer chegar o mais rápido possível, quer garantir, sem depender, se for o caso, de uma iniciativa federal, que a gente sabe que seria mais eficiente. Vamos ver os próximos capítulos disso aí, André. É verdade. André e Glauco, Diga, uma informação importante que tu comentaste antes ali sobre a questão da prevenção, André. Eu já conheço uma pessoa que já se contaminou pela segunda vez de coronavírus. É a reinfecção, né? Então quem acha que uma vez que eu me contaminei, agora eu posso relaxar nos meus cuidados, não é por aí. Né? Até porque a ideia que se tem é que a tua resistência seja por 3 meses, né? Que o vírus, que tu consiga essa resistência de não pegar novamente. Bom, a gente tem que ficar de olho e aquele pedido de sempre, pessoal. Está mais do que na hora de todo mundo se conscientizar. Aline Schneider, obrigado. Até breve a gente volta aí a conversar. Muito bem, 12h e 46 minutos. Está na hora agora da gente falar de esporte. Nem sempre o Grêmio vai jogar bem. Não deixa de ter um certo ponto de tristeza em todos nós. E a gente ainda tem chance de título. O Grêmio está 17 jogos invictos. O Grêmio não está 17 jogos invictos no Campeonato Estadual. Disputando Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Uma equipe convicta, uma equipe com coragem, uma equipe que se atirou no jogo. Muito bem, daqui a pouquinho os meus colegas vão falar, o Glauco Paza vai falar sobre toda aí o Internacional e Grêmio, preparativos, enfim, polêmicas. Mas sempre lembrando que nós falamos aqui para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estou colocando as minhas luvas aqui porque a Zezé mais uma vez me deu um desafio. Como que eu podia dar uma dica para as pessoas de um presente legal de Natal e que tivesse Biscoito Zezé? Aí eu fiquei pensando com os meus colegas, a Júlia, conversando, a Lili, e aí a gente teve uma ideia, o seguinte, de escolher biscoitos da Zezé que tivessem a cara do Natal e preparar o quê? Preparar uma cesta de Natal, uma cesta natalina com biscoitos que, olha só, o maçã, olha só, o folhado de maçã com canela, olha só que bonita a embalagem, lembra o Natal, não lembra? E o próprio biscoito de maçã, ele lembra muito o Natal também. Outra, olha só, o pão de mel, gente, é a cara do Natal. Então, o que a gente pensou? Em fazer uma cesta de Natal com biscoitos da Zezé. É um presente que ele é de um custo, né, baixíssimo e que você pode mandar entregar para alguém, principalmente nesse Natal, que vai ser um Natal diferente. E olha só, você pode deixar essa cesta de Natal com a sua cara. Eu, por exemplo, gosto muito de ir para o campo, eu pego essas folhas secas aqui, eu gosto de pegar pinha, eu pego essas pinhas aqui, né? Olha só que bonitas, e pego essas outras folhas secas aqui, essa aqui, por exemplo, tá vendo essa aqui? Eu pego uma tinta de cor dourada, olha só o que eu vou fazer. Para dar um toque especial, olha aqui, olha só que bonito, olha só como é que fica, olha aqui, tá vendo? E aí, ó, tudo eu prendo aqui numa argila que já tá aqui embaixo. E assim a gente vai enfeitando, ó, pega um pedacinho aqui, ó, de arame, coloca o arame ali na argila, pega a bolinha de Natal, olha só, e vai ajeitando, tá ficando bonito ou não tá, gente? Estão gostando? E assim vai indo, vai fazendo, vai acrescentando. Biscoito Zezé, já pensou? Essa cesta, mandar entregar para alguém? Que baita presente! É a cara do Natal e a sua cara também. Gostaram da dica? Gostaram da dica? E essa cesta vai para quem? É para mim essa cesta? Hã? Não é para mim! Mas para quem vai essa cesta então? Hã? Para quem vai essa cesta? Para mim. Para ti quem? Pra mim, ora, pra quem? Cadê, rapaz? Tu merece um caminhão de biscoitos da Zezé. Pois essa cesta vai ser entregue, anota o número aí, 3230-5244. 3230-5244.
Primeiro telespectador que ligar vai ganhar esta cesta da Biscoito Zezé com um toque do Dedé. Hein? Gostou, Glauco? Hein? Ah, com rima e tudo, né? Olha só que baita presente. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Uma baita dica para esse Natal. Agora, já pensou? Pega e manda entregar essa cesta para alguém. Um baita presentão, tá certo? Então, tá aí. Daqui a pouco eu falo quem foi o telespectador que vai receber essa cesta. Enquanto isso, Fala, Glauco, Papai Noel, eu vou fala. terminando aqui, dando os meus toques, os meus detalhes aqui, com a tinta dourada, usando as pinhas, arrumando as bolas de Natal. E olha só, sempre com o pão de mel. Gostei dessa do pão de mel e do folhado de maçã e canela, que são para mim a cara do Natal. Agora fica com vocês aí, Jeremias Werneck. Tá ali o Jeremias, Glauco, que eu vou terminar o meu trabalho. Ó, pode botar trigo também. Isso aqui tudo a gente vai no campo, ó, qualquer terreno que tem vazio, tem essas folhas secas, olha só como fica bonito. E vai enfeitando. É Número 1 na aula de educação artística, André Rá. Também conhecido como Papai Noel, vai arrumando aí as coisas de Natal enquanto a gente fala de esporte aqui. Ô, Jeremias, tudo bem? Olha só, eu tava com a calculadora aqui na mão para ver como é que tá a situação no Campeonato Brasileiro. Te convido para dar uma olhada na tabela de classificação, porque é o seguinte, ó, o Grêmio deu uma bela subida, a gente dá uma olhada ali no Grêmio em 4º lugar e parece que nem é aquele Grêmio, né, que a gente falava que estava perto da zona de rebaixamento. Agora o Inter, que estava lá em cima, pegou o elevador e desceu no andar errado. O Inter foi lá para baixo, cara. O Inter está em 6º lugar e tem que melhorar o desempenho no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, foi líder durante quanto tempo, né? Então eu tô aqui, ó. Leandro, ó, Leandro. Ó. Aqui, ó. Tá vendo a calculadora? Não é telefone isso, cara. Se fosse telefone. Só um pouquinho que eu vou falar aqui. A situação é a seguinte, ó. Dupla Grenal entra em campo, Jeremias, neste final de semana, os dois no sábado, para jogar contra aqueles que estão lá no fim da tabela. E o Grêmio pega o Goiás, lanterna. Será que o Grêmio terá Jean-Pierre, que é o grande nome do momento? O que está acontecendo que o JP não está entrando em campo? Você que sabe de tudo, me fale alguma coisa, ô Jeremias. Trouxe minha caderneta hoje, tá? Jean-Pierre não vai jogar contra o Goiás, tá? Tu não é o Renato? Pois é, não sou. A diferença tá nos cabelos, na conta bancária, e né? na beleza. Mas olha só, essa parte eu pulo. Ele não vai jogar contra o Goiás, ele está sendo preservado. Foi por isso que ele não jogou também contra o Santos. Mas como é que ele vai ser preservado? É que assim, Glauco, ele tem um histórico de lesões, né? Então o Grêmio tinha um temor de usar o Jean-Pierre e ele ter uma lesão. Ele não está lesionado, mas se ele jogasse pelas dores e tal, pelo histórico dele, ele poderia ter uma lesão. O Jean-Pierre está sendo preparado para jogar quarta-feira que vem na Vila Belmiro. As pessoas com quem eu falei, dentro do Grêmio, fora do Grêmio, até lá em cima, ele joga na Vila Belmiro, tá? Meu Deus, até lá em cima. Agora eu me preocupei. Eu falei com ele ali, entendeu? Ah, tá bom. Vamos ouvir o que fala o Renato a respeito do JP10? Bota lá. Bora. O Grêmio não depende do Jean, o Grêmio não depende de jogador nenhum, o Grêmio tem um grupo e todo jogador que entra em campo procura ajudar. O Jean é importante, ele é importante, mas gozado que o Jean não jogou os outros jogos e o Grêmio foi muito bem. Ele faz falta, lógico que ele faz falta, mas não é por isso que o Grêmio não teve aquela atuação maravilhosa de hoje, não. Tá aí o Renato dizendo que o Grêmio não depende única e exclusivamente do Jean-Pierre, mas que seria um reforço? Ah, seria. Agora, do lado vermelho da força, o Inter vem da desclassificação. Como assim? Escalação do Grêmio, pra quem joga esse joguinho aí, tá? Vanderlei, Orejuela, David Braz, Kahneman e Cortez. Lucas Silva, Darlan Ferreira, Tassiane, Gui Azevedo e na frente o Churinho, tá? Ou seja... Se eu errar a escalação, cobrem do Glauco. Tá, então vamos falar de Inter, porque o Inter não joga contra o Lanterna, mas joga contra o vice-Lanterna, o Botafogo, né? Depois da desclassificação na Libertadores, o Inter tem que melhorar no Brasileiro e pega este time aí, que a gente falou, o Botafogo, que tá lá embaixo, e que, convenhamos, ô Jeremias, vou escalar o time do Inter que pode jogar lá. A minha mãe no gol, o seu tio na lateral direita,
O André Hardy, zagueiro... Ah, não, desculpa, né? Com todo respeito, mas Botafogo e Goiás... Bom, calma, tá? Agora vamos ver o que o Abel Braga disse depois da desclassificação na Libertadores, mas vencendo no tempo regulamentar o Boca. O que isso pode trazer para o brasileiro? Bota o Abel. É pena, gostaríamos de estar dentro da competição, ou da Copa do Brasil, não sei. Mas nós vamos continuar com uma esperança muito grande de terminar muito bem o Campeonato Brasileiro. Porque nós mostramos para nós mesmos, para o nosso torcedor, que está triste com certeza, que nós temos capacidade para isso. Pelo bom futebol que nós fizemos hoje aqui. 5 segundos para você falar desse jogo, Jeremias. Glauco, André, vamos chamar os gols do River? Vamos lá então, porque ontem teve Libertadores e o River bateu o Nacional do Uruguai. Venceu por 2-0, tá? O primeiro gol do Montiel de pênalti. Aí teve uma cobrança de pênalti antes, que eu vou te dizer uma coisa, olha só. Isso aí tem que virar de bunda e dar umas palmadas. Mas enfim, agora vamos voltar para os gols. Montiel bateu e fez o gol de pênalti e depois o Zuculini ampliou 2-0 o River, que é um dos favoritos sempre, né? Essa é a realidade. O River é um bicho-papão, sim, senhor. Jeremias, muito obrigado, viu? Pode ir lá agora, leva o cachorro, aquela história que a gente já falou, tá quente, leva o cachorrinho lá embaixo para dar uma passeada, tá? Tá. Se eu soubesse da cesta do Biscoito Zezé, eu teria separado o telefone para ligar. Eu tô terminando aqui. Cadê o Papai Noel? Sumiu? Já tô aqui terminando os detalhes finais para ficar bem bonita a cesta. Já tem ganhador. Ah! Ficou bonita, viu? Só digo que ficou muito bonita. Uma baita dica de presente. Não tô vendo, mas eu tenho certeza que tá bonito. Mas fica olhando, porque daqui a pouco eu vou te mostrar. Surpresa. Surprise. É surpresa, né? Entrando na onda aí do Abel, surpresa. Sim, é uma coisa meio catarinense, né? Valeu, gente. Então tá, um abraço. Tchau. Gente, olha só, vamos para uma realidade que é absurda que nós temos em Porto Alegre e eu tenho certeza que muita gente não faça ideia de que isso exista, mas existe. Você já imaginou morando num lugar sem banheiro, sem saneamento básico? Parece uma realidade muito distante, na verdade, mas aqui bem próximo da gente, isso acontece. Ou melhor, acontecia, né? Quem vai contar pra gente é o Rafa. Rafa Cavalheiro, conta aí. O Fala Comunidade está aqui na Zona Sul de Porto Alegre, bairro Cristal, Vila Casarão. Aqui vivem 48 famílias, sem esgoto e água encanada. Banheiro? Nem pensar. Mas essa história começa a mudar. O projeto Fome de Quê fez uma parceria com a comunidade e buscou ajuda nas redes sociais. E o sonho dos banheiros comunitários deu certo. A gente se mobilizou para tentar mudar um pouco essa realidade e trazer um pouco de dignidade aqui para essa comunidade, né? Em julho nós estivemos aqui, né, o projeto Fome de Quê, fazendo uma ação de entrega de marmitas. E logo, né, que nós chegamos aqui, claro, nos surpreendeu muito a situação dessa comunidade e das carências que existem aqui. Né? Então nós ficamos sabendo que as casinhas não têm banheiros, né? Que o pessoal não tem acesso ao esgoto, à água potável. Quando chegamos aqui, nos deparamos com 48 famílias em total miséria, total abandono, vivendo daquilo que recolhiam nas portas. A gente juntou as forças para conseguir construir um banheiro. A gente viu que a gente conseguiria alcançar, então, a construção de mais um banheiro. E hoje, então, com chave de ouro, né, a gente veio fechar essa ação. Colorindo um pouquinho o banheiro aí, então? Sim, claro. Pra não poder mais ficar aquela cor sem graça que tava. Pra ficar mais chamativo. Hoje ganhamos um banheiro, 2 banheiros voluntários, temos chuveiro. A comunidade hoje já sorri, já tem mais alegria. Sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! E agora vocês vão lavar o pé.
crianças contam, né, que gostam porque para eles realmente acho que é algo inusitado ver um chuveiro caindo uma água quentinha. Estamos aqui apoiando o projeto Fome de Quê na colorização desse banheiro comunitário tão importante para a dignidade das pessoas que moram aqui. Parabéns aí para quem faz a atitude. Inacreditável. Glauco Pazza. Deixa eu conversar com o Glauco. Hoje de manhã, Glauco, eu sempre converso com o Rafa Cavalheiro, e aí eu perguntei, Rafa, já teve, porque nessa época do Covid, da transmissão, alguém já teve algum caso aí nessa região? Aí ele disse que não, graças ao projeto Fome de Quê? Porque orientam, distribuem máscaras, álcool gel, enfim. Ou seja, está mais do que na hora de todo mundo ajudar e colaborar. Sem banheiro. Inacreditável que exista isso, mas existe. Parece tão pouco, mas é tão importante. Bom, lá no Facebook, nosso Facebook, o pessoal vai lá, SBT-RS Oficial, e ali tem todas as dicas, orientações, e por favor, gente, ainda mais nessa época de fim de ano, aí vamos colaborar para que outros banheiros, né, sejam construídos para essa turma toda, gente. Muito bem, 1h01 agora, atenção, nós voltamos a falar sobre o caso, a conclusão, né, do inquérito, a investigação do caso João Alberto, que morreu dentro do Carrefour, na Zona Norte de Porto Alegre, dia 19. Últimas informações, as novidades que tem aí para a gente se atualizar, o Lucas. Com o posicionamento dos envolvidos, André, a defesa da Adriana Alves Dutra, a fiscal, diz que a prisão é ilegal, mas sobre o mérito, sobre o indiciamento, não vai se manifestar nesse momento. Da mesma forma, os advogados do Giovanni Gaspar, o policial militar, e também do Magno, o outro segurança envolvido, ainda não se manifestaram sobre o indiciamento. Os outros 3 novos envolvidos, André, que a gente trouxe a informação, ainda não têm advogado constituído. Mas a gente separou alguns trechos do que eles disseram em depoimento. O Paulo Francisco, que é funcionário da Vector, disse que o Beto já tinha estado no mercado antes, alterado, mas negou qualquer tipo de envolvimento. O Cleiton Silva Santos, funcionário do mercado, também respondendo pelo homicídio, disse que quando chegou havia muito sangue no chão, pensou em auxiliar os seguranças, o Magno e o Giovanni, e confessou que deu um chute em João Alberto para tentar imobilizar. E por fim, o Rafael Rezende, funcionário do mercado, disse que ficou sabendo depois, quando chegou a confusão já estava estabelecida, e ele afirma, né, a polícia, que disse para a Adriana não conduzir a situação daquela forma. A Vector, empresa de segurança, também se manifestou, disse que repudia qualquer ato de violência, repudia os fatos da noite do dia 19 de novembro e afirma, mais uma vez, que os colaboradores envolvidos com os acontecimentos já foram desligados da empresa, André. E lembrando que a partir deste acontecimento, o Carrefour tomou uma posição, né, de não mais contratar terceirizados para cuidar da segurança, mas preparar, treinar, né, os funcionários, próprios funcionários, para que trabalhem nesta área de segurança e de orientação. Portanto, então, a gente traz aí como novidade deste caso, dessa investigação, 3 novos indiciados, cuja prisão já foi até pedida encaminhada pela polícia, né, o Lucas? A polícia já pediu à justiça junto com o indiciamento e aguarda a decisão judicial, fez um pedido de prisão preventiva dessas 3 pessoas, que igualmente, assim como os outros, respondem por homicídio triplamente qualificado. Pois é, agora só para a gente finalizar a questão do racismo, Lucas, pode só completar para a gente rapidinho e fala, Glauco. Não, só para lembrar que a polícia, inclusive, pediu um pouco mais de prazo devido à complexidade de toda a apuração, né? E são 2 coisas, o aspecto técnico, que está nesse relatório, que está nesse inquérito aí, e o outro aspecto, que é a conscientização. Isso está gerando uma discussão em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. Verdade. Um minutinho para falar da questão do racismo, como é que entrou nessa investigação, Lucas? Então vamos lá, André. O racismo, a injúria, não foram verificados explicitamente e, por isso, não houve indiciamento por esses crimes. Mas a polícia entendeu que houve um fator
racismo, um fator social, e isso entrou dentro de uma qualificadora, a qualificadora de motivo torpe, que em caso de condenação significa que a pena deles vai ser ampliada. Ou seja, a polícia não identificou o racismo claro, mas entendeu que serviu como uma espécie de motivação lá no fundo, aquela questão que a gente abordou várias vezes do racismo estrutural. Verdade, não é diretamente ali reconhecido diretamente, mas já há, né, no próprio comportamento da pessoa que tem esse tipo, né, de preconceito, carrega consigo, e é isso que a polícia se refere. Gente, vamos mudar de assunto para a gente encerrar. Vamos continuar acompanhando o 19h20, segunda edição, com a Lu Coman, né? Quem mais pode entrar aqui com a gente ao vivo para a gente encerrar o SBT Rio Grande? A companhia de vocês três. Agora eu vou mostrar como ficou a minha cesta de Natal, uma baita dica. Deixa eu pegar aqui. Olhem como ficou bonita, feita com biscoitos da Zezé, pão de mel. Olha só como ficou. Olha aqui, olha o detalhe. Parabéns. Não, o Papai Noel tem que ser assim, ó. Olha só, gente, quem é que foi o ganhador? Eu. Quem foi o ganhador? O telespectador que ganhou? Eu. É o Natan. Natan, dá o sobrenome dele, o Natan? Natal? Borges Franco. Natan Borges Franco de Porto Alegre vai receber em casa esses biscoitos Zezé, pão de mel. É a cara do Natal, né? O pão de mel, lembra os biscoitos da vovó? Ele vai vir buscar, tá bom. Lembra os biscoitos da vovó, o folhado de maçã e canela e todo esse meu toque final, né? Obrigado pra Júlia que me ajudou, a Lili também. E tá aqui esse baita apresentão que você pode fazer em casa e mandar entregar para quem você quiser. Voltamos na segunda-feira. Obrigado pela audiência, pela companhia. Um beijo muito grande a todos e desde já a gente vai desejando um Natal diferente, mas Feliz Natal, né?